No princípio, não havia nada. Mas o Criador sussurrou: faça-se a luz. Astrônomos estimam que o diâmetro do universo observável passa de 90 bilhões de anos. É fascinante a cosmologia evolucionista. Para os cientistas, o mundo caminha mais rápido em direção ao apocalipse. Mistérios da Bíblia. O livro do Êxodo narra, entre muitos acontecimentos, o início da escravidão do povo de Israel, que até então se multiplicava pela terra e tornava-se cada vez mais numeroso entre os demais povos. À medida que cresciam e espalhavam-se pelas diferentes regiões da Ásia, os israelitas passavam a ser vistos de perto pelos governantes daquelas diversas províncias, que temiam ver seus tronos ameaçados por um povo tão grande e abençoado. E foi exatamente isso o que aconteceu no Egito. Faraó, que alguns historiadores acreditam ter sido Ramsés II, enquanto outros acreditam ter sido Tutemés III, olhava para a ascensão dos hebreus em seus territórios e sentia-se ameaçado, imaginando que chegaria o dia em que aquele povo se tornaria tão forte e poderoso a ponto de tomar até mesmo seu reinado. Diante disso, não demorou para que Faraó tomasse uma drástica decisão. Sem pensar duas vezes, ordenou para que seus súditos e comandados pusessem o povo israelita sobre um longo período de servidão. Israel, então, havia perdido sua liberdade. Ainda assim, o povo continuava crescendo e se multiplicando, algo que perturbava e tirava o sono de Faraó. Para impedir isso, em mais uma decisão drástica, Faraó deu ordem às parteiras da região e ao povo egípcio para que matassem qualquer criança ou homem que nascesse entre os hebreus. Israel agora havia perdido também sua esperança. Mas Deus não havia esquecido de seu povo e, diante de toda essa situação, escolheu um menino para guardar e proteger desde seu nascimento. Este menino, chamado Moisés, seria usado pelo Senhor para libertar e guiar o povo para longe da tirania de Faraó. Anos se passaram, Moisés cresceu, se tornou um homem e, ouvindo a voz de Deus, começou a entender o seu propósito. Passou a saber desde aquele momento que seria usado nas mãos do Senhor para libertar os cativos e ser o elo principal entre Deus e Israel. Guiado por Jeová, Moisés logo advertiu Faraó para que este libertasse os hebreus, pois era chegada a hora em que Deus queria livrar seus filhos daquela servidão. Faraó, por sua vez, não obedeceu e continuou escravizando aqueles homens e mulheres. Mas à medida em que Faraó desobedecia e não atendia às ordens impostas por Deus, o Senhor enviava pragas ao Egito para atormentar Faraó, seus súditos e sua população. Foi uma longa queda de braços desde então, onde, obviamente, Faraó foi derrotado. Quando, na 10ª e última praga enviada ao Egito, Deus ordenou que um anjo matasse todos os filhos primogênitos daquelas terras, inclusive o filho de Faraó. O governante, em prantos, vendo que não havia como medir forças contra Jeová, chamou a Moisés e Arão, seu irmão, e disse: leve seu povo embora daqui e nunca mais voltem. Vocês estão livres. Logo, o povo foi liberto e iniciou sua peregrinação para longe daquelas terras, guiados por Deus e também pelo profeta Moisés. A sensação de alívio e de liberdade começou a invadir os corações daqueles homens e mulheres que por muitos anos
haviam vivido como escravos. Era chegado o momento de celebrar a tão sonhada vitória. Mas Faraó, ao saber que o povo fugia pela região próxima ao Mar Vermelho e que provavelmente ficariam cercados e sem saída naquela região, decidiu voltar atrás com sua palavra. E arrependido de ter libertado o povo de Israel, reuniu suas tropas, cavalos e carruagens, partindo naquela que seria sua última investida contra o povo de Deus. Ao avistar os inimigos aproximando-se no horizonte, os hebreus temeram muito e começaram a clamar a Deus. Afinal de contas, estavam cercados em um local desfavorável. A única saída seria pelo mar, mas a maré era alta demais, o que impossibilitava a travessia. Parecia ser o fim. Moisés, por sua vez, pediu a direção do Senhor, que o ordenou: diga ao povo que marche, levante o cajado, estenda sua mão sobre o mar e toque nas águas, pois eu as farei abrir. Fazendo exatamente como Deus ordenara, Moisés tocou com seu cajado nas águas e, para a surpresa de todos, o Mar Vermelho se abriu. Como uma grande passagem, as águas se dividiram em duas enormes colunas, deixando o caminho seco para que o povo pudesse atravessar a pé. E ao chegar do outro lado do mar, o povo celebrou. Faraó e seus exércitos tentaram fazer o mesmo, mas ao entrar pelo caminho seco, as águas se fecharam e o Mar Vermelho voltou à sua forma original, afogando a todos os inimigos de uma vez só. Moisés e seu povo puderam finalmente cantar o hino da vitória. Trouxemos aqui, de forma bem resumida, uma das histórias mais fantásticas da Bíblia Sagrada, o período do Êxodo e a travessia do Mar Vermelho. Mas será que existem reais comprovações de que esse relato descrito no livro sagrado de fato ocorreu? O que a ciência e a arqueologia falam a respeito disso? É o que nós vamos falar aqui no quarto episódio do quadro Mistérios da Bíblia. Então, vamos nessa! Embora existam muitos relatos espalhados pela internet acerca dos vestígios arqueológicos encontrados que evidenciam o período do Êxodo, muitos deles são tratados como especulativos ou até mesmo forjados, o que impossibilita a utilização de tais materiais para tentar comprovar historicamente este momento bíblico. Por outro lado, existem duas evidências muito interessantes e aceitas no meio da arqueologia. A primeira delas trata-se da tumba do faraó Tutemés III e suas inscrições. A segunda trata-se do papiro de Pulver, atualmente mantido no Museu Nacional das Antiguidades de Leiden, nos Países Baixos. E são essas duas evidências que utilizaremos como base de estudo para este vídeo. Então vamos a cada uma delas. Supondo, pelo período histórico, que Faraó daquela época era de fato Tutemés III, existem inscrições muito interessantes em sua tumba, localizada no Vale dos Reis, no Egito. De acordo com o arqueólogo, pastor e teólogo Rodrigo Silva, quando traduzidas as inscrições da tumba, revelam ali uma oração egípcia originalmente feita para a passagem das almas. E em um dos trechos dessa oração está escrito: aqueles que morreram com Tutemés na grande inundação e não puderam ser mumificados, que tenham seus corpos preservados. Ora, não é curioso que na própria tumba do faraó esteja escrito que a causa da sua morte e também de seus súditos tenha se dado a uma grande inundação? Que inundação seria essa se praticamente não havia chuva
naquelas regiões do Egito. Isso sugere que talvez de fato o faraó Tutemés III tenha sido o grande governante daquela época e que a sua morte tenha ocorrido quando as águas do Mar Vermelho foram fechadas por Deus. Outro fato instigante é que o corpo sepultado na tumba de Tutemés não condiz com a idade em que o faraó tenha morrido. Estima-se, na verdade, que Tutemés teria em torno de 65 anos no momento da sua morte, enquanto o corpo achado na tumba teria em torno de 20 anos. Provavelmente o corpo do faraó nunca tenha sido recuperado e perdeu-se nas águas do Mar Vermelho. E para evitar a lástima de não poderem sepultar seu governante, os egípcios teriam enterrado o corpo de algum outro soldado em seu lugar. Mas você ainda não ficou convencido? Então deixa eu te falar sobre a segunda evidência, o papiro de Pulver. Então vamos falar dele agora. O papiro de Pulver é um papiro egípcio datado em torno de 1991 a 1803 a.C. E nesse documento é possível ler as anotações de um homem chamado Ippur, que, em desespero, questiona ao seu deus Horus o porquê de tantas tragédias terem caído sobre o Egito, inclusive o rio Nilo, que teria se tornado em sangue, e também as trevas que haviam se espalhado por todas as partes, os animais que estavam morrendo pelos campos e os filhos dos nobres que estariam morrendo de causas inesperadas, entre tantas outras lamentações e questionamentos descritos no próprio papiro. Você notou alguma semelhança entre o papiro e as pragas do Egito? Pois é, o papiro de Pulver é, sem dúvidas, um dos indícios mais fortes de que os acontecimentos descritos no livro do Êxodo de fato ocorreram. Mas e quanto ao Mar Vermelho? Seria possível as águas terem se dividido em duas, formando uma passagem para que o povo pudesse atravessar por ela? É isso que a ciência vai nos explicar agora. Em 2014, o cientista Carl Drills, da Universidade do Colorado, nos Estados Unidos, publicou um livro chamado Between Migdol and the Sea, onde, em seus estudos, foi possível atestar que o fenômeno que teria causado a divisão das águas é física e cientificamente plausível, utilizando um modelo oceânico e analisando ventos que sopravam sobre o lago Menzala, no Egito. O cientista conseguiu evidenciar que a ação dos ventos fortíssimos poderiam de fato causar a separação das águas. Ou seja, a ciência comprovou algo que já estava descrito na Bíblia Sagrada. Mas você ainda não acredita que seria possível as águas de um mar se dividirem em duas? Pois saiba que isso de fato aconteceu novamente e foi documentado. Em 1882, o Major-General Alexander B. Tulloch, do Exército Britânico, documentou que algo assim aconteceu no Canal de Suez, perto de Port Said, uma cidade egípcia, abrindo uma passagem entre as águas. E também em 1948, uma americana também alegou ter visto as águas do lado Erie se dividirem em duas, devido à ação de fortes ventos que sopravam no local naquele dia. A revista Veja também publicou um estudo detalhado sobre esses relatos e essas provas sobre o Êxodo e seus acontecimentos. Se você ainda está curioso e quer saber um pouco mais a respeito, basta acessar o link que nós vamos deixar aqui embaixo para que você possa visitar. E para finalizar, é necessário dizer que, diante de tais evidências, relatos, estudos e registros, fica difícil não acreditar que a Bíblia está certa, não é mesmo? Afinal de contas, quando a Bíblia, a ciência
e a arqueologia se encontram e andam no mesmo caminho, é quando nós percebemos que as Sagradas Escrituras nada mais são que a verdade deixada por Deus para cada um de nós. Esperamos que vocês tenham gostado desse vídeo e nos veremos novamente nesse próximo quadro daqui a um mês. Até lá, fiquem com Deus, na paz do Senhor.